tarde, gente. Boa tarde. Vamos retomar os nossos estudos, as nossas pesquisas todas em torno do que seria a teosofia, não é? A própria teosofia. Então, é um termo que foi dado a uma série de conhecimentos, de informações no século III, por Ammônio Sater e Plotino. Então, agora, o que eles diziam? Que era um conhecimento que seria a base para as religiões e que tinha como núcleo esse conhecimento, série de conhecimentos, um núcleo formado por reencarnação, por karma, ou lei de retribuição e evolução. Então é interessante que toda a nossa literatura, que é enorme, de teosofia, ela vai sempre girar em torno, para nós seres humanos, nessa questão: encarnação, lei de retribuição e evolução. O núcleo é o núcleo. Para nós seres humanos, evolução é a hora que nós chegamos à perfeição enquanto somos seres humanos. Pronto. Diz esse conhecimento que temos uma divindade que vivifica tudo dentro do sistema solar. Então, nós vivemos na Terra e dentro do sistema solar. E tem a divindade que vivifica, dando leis, dando sabedoria, dando amor, dando todo o poder que é possível, vivificando. Não existe dentro do sistema solar uma areiazinha, um cantinho em que não esteja a divindade. Então ela é a própria, vamos dizer assim, unidade, que dá unidade a tudo. E nós, seres humanos, ela vem se manifestar a divindade com 3 qualidades para nós: com vontade espiritual, com amor, sabedoria e com inteligência. Uma como onipotência, uma como onipresença e a outra como onisciência. Na hora que nós desenvolvemos plenamente essas 3 qualidades divinas em nós, nós chegamos à perfeição e então podemos colaborar com o plano divino. Diz que a divindade tem um plano divino. Então, esse conhecimento que nos é passado para a nossa pesquisa. O que é isso? Então, vai dizer assim: e ser humano? Onde vai entrar a reencarnação? Então, vamos falar, o que quase todos nós sabemos, da nossa composição como ser humano. Primeiro, a definição dada pelo conhecimento é assim: ser humano é um ser que une a matéria mais densa ao espírito mais elevado através do intelecto. Então, é interessante até isso, porque nós somos um microcosmos. Então, se tem o sistema solar, é o nosso macrocosmos, nós somos um pequeno sistema solar. Temos em nós, como microcosmos, então, a matéria mais densa, o físico, que nós estamos agora com a consciência dentro da dimensão física. Em seguida, temos, sutilizando, o corpo etérico, que ele faz a função de unir o homem denso com o homem mais sutil. É uma função importante, inclusive, porque absorve o prana, a vitalidade do sol, e distribui pelo nosso corpo todo. Isso. Em seguida, sutilizando, temos o corpo astral, onde movimentamos nossos desejos. Por exemplo, se gostamos de alguma coisa, nos aproximamos, nesse momento nós estamos usando, dentro do plano astral, o nosso corpo de desejos, o nosso corpo emocional. É muito importante ele. Bom, sutilizando, temos agora o nosso mental concreto, veiculando os nossos pensamentos. Nós estamos usando agora o mental concreto, veiculando os pensamentos nossos. Agora, esses 4 corpos, físico, etérico, astral e o mental concreto, formam o quaternário inferior, que nós damos o nome de personalidade. Se a gente pegar a carteirinha de identidade, assim, senhor fulano, dona fulano, está ali a presença. São esses 4 corpos que formam.
Mas eles não estão sozinhos, porque eles são perecíveis, inclusive. Mas nós temos uma parte que não perece, que é imortal. Não confundir imortalidade com eternidade, tem diferença. Imortal, ela nasce e não morre. Eterno, nunca nasce e nunca morre. Muito difícil da gente entender. Então, dentro do que nós temos de imortal, temos o corpo causal, que alguns autores chamam como um arquétipo nosso, chamam de uma forma muito bonita o nosso corpo causal, onde mora, onde somos, o que somos mesmo, um eu superior, um ser humano imortal. Esse que vai justamente precisar das reencarnações, para a gente chegar lá. Está ligado o nosso corpo causal, o arquétipo que falo, ligado ainda a fala corpo, mas é muito sutil, intuição espiritual e ligada à vontade espiritual. Por cima de tudo tem a mônada, ela é eterna. Não nasce e não morre, ligada à divindade e que solta energia. Essa energia que vibra para a gente fala desenvolvimento do eu superior. É esquisito também. Que parece que a gente vai acrescentando coisas. Você faz bondade, vai pôr um pouco de bondade no meu superior. Parece que não é bem isso. Parece que é um despertar, igual a semente de uma árvore. Você tem a possibilidade, a latência, em potencialidade, mas você entra em contato com situações que vão aflorar o que já tem lá em latência. Então, muitas vezes a gente fala, não, desenvolvimento do superior, aí você foi muito boa, então acrescentou um pouco de bondade. Não é bem assim, pelo jeito. Despertou alguma coisa. Para despertar, vamos dizer assim, essa semente que está florescendo, a gente vai precisar tomar as personalidades, quer dizer, aquelas quatro corpos, os quatro corpos que nós falamos, têm que se formarem numa encarnação, que nós estamos no corpo físico, desenvolver o que é possível ser desenvolvido e sempre ligados à parte nossa imortal. E quando completamos esse ciclo, que nós falamos, morremos, deixamos o corpo físico, para depois passar aos demais corpos, nós estamos despertando as potencialidades da parte imortal. Precisa-se disso. Então o homem, vamos dizer assim, ele forma esse microcosmo, que é muito interessante a gente saber como, e parece que é um pouco mais complicado também do que a gente entende. Depois a gente vai ver isso. Vai ver que eles falam coisas que também fica no ar, uma série de coisas. Bom, tudo isso obedece àquelas leis de retribuição. Então, a lei de retribuição é karma. Geralmente, a pessoa fala assim, mas o meu karma é sempre uma coisa ruim. Não é bem assim também. Não é uma coisa. É a lei de retribuição. Do que você faz, você encontra como para colher. Isso. Para a gente adentrar a lei de retribuição, eu vou contar a nossa primeira história, uma história indiana, que é de ensinamento, a história de ensinamento. Quer dizer, ela não é uma história como as outras que nós vamos ver, que tem mais acontecimentos. Diz assim, que dois rapazes indianos, então, Vipul e Vijan, passeavam. Vipul, pelo jeito, era da família real. Vijan era um professor. Eles passeavam e entraram numa floresta. Nessa floresta vivia um ermitão que sabia ler o futuro das pessoas, mas eles não gostavam. Ele se enfiou lá longe nessa floresta, para ninguém vir tormentar ele, querer saber o futuro. Bom, esses rapazes andaram, se perderam e acabaram chegando na cabana do ermitão.
de noitinha chegavam lá, ele falou, vocês estão perdidos, dormem aqui, amanhã vão embora com os meus discípulos. O que acontece? Na hora de ir embora, Vipul e Vijana quiseram saber o futuro. Aí ele falou, mas eu não leio o futuro mais para as pessoas. Ah, mas quero, ele leu. Olhou para Vipul e falou, mas eu estou vendo que você tem uma coroa se aproximando de você. Acho que você vai ser coroado rei dentro de um ano. Olhou para Vijana e falou, Vijana, você dentro de um ano vai morrer e assassinado. Vai morrer o quê? Assassinado. Ó, Vipul saiu de lá no auge. Já ser rei, já saiu usando ordens para quem me comprava. Certo? Brigava com ele, disse que ia mandar prender quando ele fosse rei. E aí foi esse autoritarismo dele antes da coroa. Já estava exercendo. Vijana, com a notícia que ia morrer, se recolheu, dava as aulas dele, fazia, se recolheu, as orações, que já ia embora mesmo, não sabia o que fazer. Passa-se um ano, os dois estão andando juntos outra vez, e Vipul vê uma vasilha cheia de moedas de ouro. Ele falou, nossa, a sorte sorriu outra vez para mim. Olha, Vijana, olha o ouro aqui, pega um pouco para você. Vijana falou, mas eu vou morrer, para que eu vou pegar essas moedas de ouro? Não faz sentido para mim. Bom, foi assim que um ladrão observando os dois, e viu as moedas de ouro, viu as coisas, atacou para roubar essa vasilha. Vijana era bom em luta, lutou, ficou ferido e conseguiu defender Vipul. Conversando os dois, já Vijana ferido, tudo. Olha, eu não fui coroado rei, você não morreu, a gente tem que ir lá falar com o ermitão. Que leitura é essa que ele fez do futuro nosso? Chegou lá, o ermitão olhou para eles e falou, bom, Vipul, você exerceu a sua autoridade de uma forma tão terrível, tão desagradável, que o destino reservou para você a vasilha de moeda. E você, Vijana, que ficou recolhido, fazendo as suas orações, esperando a morte, né, que seria, ficou transformada nesse experimento para você. Essa história do ensinamento indiano é fundamental para o entendimento de que, primeiro, nós construímos nosso destino e, segundo, podemos alterar o nosso destino. Quer dizer, ou para melhor ou para pior, claro. Então, vamos ver o movimento que nós fazemos quando, então, chegamos a fim de uma encarnação e começamos a nos recolher para o corpo astral, passamos um tempo, nos recolhemos para o corpo mental, e o corpo mental é conhecido como Devatan ou céu. Então diz que as nossas aspirações mais elevadas, as da encarnação que estamos deixando, elas são vividas plenamente por nós dentro do mental concreto. Recebe o nome Devatan e o nome também pode ser céu inferior. Nós vivemos, realizamos as aspirações mais elevadas nossas. E demoramos ali séculos nesse Devatan, para nos recolhermos depois dentro da imortalidade que somos. Na hora em que nós recolhemos, nossa consciência passa, então, para o corpo causal, ele despertou nele as qualidades naquela encarnação, fosse bondade, fosse coragem, alguma, ele vai imortalizar. Isso significa o quê? Que esse eu superior agora, dali para frente, ele vai ter essa qualidade como parte do seu eu. Então, quando ele voltar em nova encarnação, ele já vem com essa qualidade também. Então, ao despertar para uma nova encarnação, que dizem que o verbo
monádico vibra para completar e assumir novamente, então, ele virá para experienciar, mas já vai trazer as qualidades da outra encarnação. Justificam, então, a diferença entre pessoas, às vezes da mesma família, né? São irmãos, próximos, tudo, e apresentam características, às vezes, bem diferentes. Eles estão trazendo outra encarnação. E diz que justamente a vibração que vem de outras vidas também modificam muito a nossa herança genética também. Modifica bastante. Bom, nessas descidas e subidas, colheitas, é o que nós vamos reconhecer como reencarnação. Mas sempre elas estão vindo com a lei de retribuição e o karma junto. Quer dizer, a obediência, a sequência dessa lei acompanhará a gente como ser humano sempre. Não precisam reencarnar. Tem quem não precisa, quem já completou. O que leva a gente a pensar, vamos dizer assim, que a gente também pode ter um domínio sobre essa questão de reencarnação, o domínio, a necessidade dela, e no momento em que você chega à plenitude como ser humano, não tem mais nada que aprender numa reencarnação, você tem um mestre, o adepto, o nome que se dê. Ele pode reencarnar para auxiliar a humanidade, ele vai saber onde, como e diz. Fala, o senhor absoluto do destino. O que a gente acha uma coisa muito difícil, se torna para um ser humano que completou uma coisa possível de acontecer. Outros que não precisam acompanhar esse ritmo, como nós estamos falando da reencarnação, são os discípulos. De que forma? Eles deixam o corpo físico, morrem. Mas como eles servem o mestre, então, e quer o retorno, então já tem interferência, inclusive, querer o retorno. Vão, de fato, voltar com o mesmo corpo astral e com o corpo mental, mesmo que tinham na outra encarnação. Então, isso é uma coisa para a gente refletir bastante, porque uma coisa que é mudada, como nós mudamos, eles não mudam. Eles continuam, assumem um novo corpo físico, mas com o mesmo corpo astral e com o mesmo corpo mental. E fazem um trabalho junto aos mestres. Então, muito da literatura da gente, pega uma coisinha ali, pega ali, quando você junta tudo, dá um panorama mais aberto de reencarnação, né? É uma coisa muito mais fora. O que entra nessa reencarnação, que é uma das coisas, eu acho que mais surpreendentes, são os senhores do karma, junto com uma luz astral. Vale uma pesquisa grande a respeito disso. Antes nós vamos contar a segunda história. Já vai aparecer também aqui um senhor do karma, o eleito de Deus. A história, por incrível que pareça, é cristã. Então é o seguinte, tem nome, o Abu Ben Adem dormia em sua casinha, tranquilo, acorda à noite e pela janela, entrando a luz do luar muito forte, ele vê um anjo, e diz a história, lindo como um lírio, o anjo. Anjo devia estar sentado porque tinha um livro dourado e escrevia nesse livro dourado. E Ben-Adem pergunta a ele, ô meu anjo, o que você tanto escreve aí? Escrevo o nome dos que amam a Deus. E meu nome está aí? O anjo procurou, não está. Ele falou, então ele também não se intimidou. Ele falou, não, pode pôr aí, então, na lista dos que amam o próximo.
Aí o anjo foi, escreveu e, puf, desapareceu. Noite seguinte, lá o anjo escrevendo. E tem pergunta, então você botou meu nome? Falou, botei. E olha, hoje tem a lista dos que Deus transformou nos seus eleitos, que Ele ama como seus eleitos. O seu nome é o primeiro. Então, é uma história cristã de amor ao próximo, né? E o que tem de surpreendente? Que esse anjo que carrega esse livro, escreve, a gente vai encontrar nos ensinamentos, chama-se lipicas, os escreventes, certo? Só que os escreventes, lipicas é um nome sânscrito, e tradução, os escreventes. Então, no Ocidente, não só a gente põe os anjos pesando as almas, porque pesa, né, porque é o termo que usa, e escrevente, ele foi com um livrão dourado e o anjo escrevendo, por que não? Bom, os lipicas do ensinamento, eles são que registram na luz astral todos os nossos pensamentos, todos os nossos atos, tudo que nós fazemos. A gente se surpreende até disso, porque deve estar assim de lipica, né? Porque tem gente escrevendo na luz astral. A luz astral é vista como memória, arquivo. Até a gente entendeu, não dá para entender, não está bem essa luz astral, está em tudo, é o espaço vivo, divino, com o poder de arquivo, eles escrevem na luz astral. Tudo. Detalhe. Diz que escreve a hora que a gente deixa os nossos corpos, que morrem, para trás. Aí então chegam eles, vão pesar a alma, né, escrever, e quando a alma volta, nós voltamos, eles trabalham na feitura do corpo etérico da gente. Aí tem outra coisa. Esse corpinho etérico que eles trabalham traz justamente o karma nosso, que é possível ser resgatado numa reencarnação. Vamos supor que alguém de nós pode ter sido muito ruim numa vida, não vai resgatar tudo numa próxima vida, não dá conta. Então, esses agentes kármicos põem uma dose suficiente para que a gente possa ter algum benefício, alguma melhora na encarnação presente, trazer algum. Claro, se foi muito ruim, vai ficar várias encarnações fazendo isso. A gente deduz porque é lógica a coisa, né? Quem equilibra, quem trabalha o karma, a distribuição do karma nosso, da humanidade, são os lipicas. Dizem ainda que existem 4 grandes anjos, aí vem o nome, Maharajas, no cristianismo vira querubim, que ficam nos 4 pontos cardeais, emitindo energias próprias e secretas do corpo viário. Eu não consegui achar onde tem isso, está bem secreto mesmo, não está publicado, eu não consegui achar. Eu queria saber, cada ponto, o que ele emite, e eles cuidam para a evolução da humanidade. Quer dizer, guardam. Então, quando a gente vê essas guerras, vê essas coisas, tá? Sendo anotado, sim, entendeu? E alguém vai repor os rapazes depois, com certeza. São os grandes anjos dos pontos cardeais, com as qualidades. Agora, eles nunca estão sozinhos, nenhum anjo. Eu já vi isso também aqui. Tem todas as hostes que acompanham, os seres da natureza, tudo que acompanha as ordens que eles dão, sejam lipicas, sejam escreventes, ou sejam os maharajas,
os querubins dos 4 pontos, eles estavam ali presentes, sempre emitindo, guardando a humanidade, porque ela nunca ultrapasse muito. Gostaria de contar a última historinha, que depois fica aberta a perguntas. O assunto é enorme. Basta dizer que quando eu comecei, dizia assim, que a teosofia gira em torno da reencarnação, da lei de retribuição e da evolução. Tudo que a gente abrir e estudar vai acabar nisso, para nós seres humanos, para o nosso aprendizado. Essa historinha que é cristã também reflete, ela pode ser contada por vários motivos, mas ela vai refletir como o que nós fazemos retorna, como o que nós fazemos fica registrado, só que é de uma forma própria do cristianismo aqui, de muito artística essa história. Que um velhinho, Beda, era muito religioso, é uma história muito antiga também. E ele, com a idade, ficou velhinho, ficou cego. Mas ele pregava, diz que no seu coração vibrava uma força juvenil e da sua boca saíam as palavras divinas. Para ele pregar pelos caminhos, aldeias, tudo, que é uma história muito antiga, ele tinha um rapaz que o acompanhava, levando. Então, o rapaz chegava e falava, meu pai, aqui tem as pessoas que querem escutar. E ele escolhia o tema, falava, mas sem enxergar. Um dia, o rapaz, diz a história mais por leveza do que por maldade, passando por um vale cheio de pedras, virou para o pai, para o Beda, e falou, pai, aqui tem uma porção de gente que quer escutar. E ele, não está enxergando, escolheu um tema, pregou o tema, que ele aprofundou, chorou até de emoção com o tema, falando no vale. E quando ele termina, a voz, força divina, palavra divina, ele invocou Deus do Beda. E aí começou através do vale inteiro. Amém, meu pai, amém, amém. O menino olhou, não via ninguém. Ecoou amém por todo o vale, por todas as pedras, tudo. Ele ajoelhou correndo e falou, ai meu pai, eu me enganei, não tinha ninguém aqui, só pedra, né? Não tem. Aí o Beda fala para ele, para você ver que a palavra divina é afiada e se o coração do homem endurecer, viverá em cada pedra um coração humano. Uma historinha cristã muito bonita, mostrando que os atos, eu olho sobre esse aspecto hoje, né? Nossos atos vibram e respondem à lei de retribuição, né? Para o velhinho ele escutou um amém, meu pai. Para o menino viu que tudo vibrava sem que ele, justamente, ele estava cheio de gente, era só pedra ali, né? Ele enganou o velhinho com isso. Como esse tema é enorme, todo o nosso conhecimento gira em torno, fica aberto à colocação ou perguntas, escrito de preferência, por causa disso. A não ser que fale devagar comigo, né, por causa da audição, porque o assunto se estende, deixando claro, sempre muito claro, uma coisa: a lei de retribuição é para aprendizado, não é para castigar ninguém. É o que a gente mais escuta, essa bobagem. Fulano nasceu aleijado, porque ele matou não sei quem, não é bem assim, não. O ensinamento divino da lei de retribuição nos dá a abertura para a gente melhorar e não para a gente se infernizar, porque já foi ruim, nunca vai melhorar mesmo desse jeito. Isso é uma coisa lógica, a gente refletindo sobre os temas, né?
Você dá a oportunidade, você matou alguém, talvez na outra vida ele vai ser seu filho, você vai ajudar muito, vai ser um amigo, você vai retribuir com carinho, com atenção. Isso é pensar com mais, vamos dizer assim, dentro de uma bondade divina. Pelo menos assim, dessa forma, quando eu fiz esse estudo, isso vibrou muito. A questão dos senhores do karma e da lei da retribuição.